hope you are doing fine. I am doing fine. So today I have a surprise for you all. Eu tenho uma surpresa para vocês. Eu venho tentando inovar da melhor forma que a teacher consegue, aquele negócio todo dos vídeos. E eu meio que explorei nos últimos anos quais eram as dúvidas mais recorrentes que vocês tinham, né? O nosso terceirão hoje foi o meu 9º ano lá atrás, né? Então, assim, eu consegui gather some memories, juntar algumas memórias aí, para tentar fazer aí um bem bolado, né? Um parâmetro de quais eram as dúvidas mais recorrentes. E as dúvidas que mais tinham eram quais eram as relações entre os passados, né? Quando eu uso os passados, que tipo de passado se encaixa nessa frase e quais são as diferenças entre eles. E eu resolvi fazer um vídeo de review sobre isso, tá? Isso quer dizer que quando tiver a matéria isolada na apostila, você não vai passar? Sim, eu irei. Eu vou refazer um vídeo, vou gravar de novo, focando só naquela matéria específica. Então, por exemplo, se vocês tiverem uma unidade onde é só, por exemplo, Past Perfect Continuous, eu vou gravar um novo vídeo explicando profundamente, explicando de uma forma mais detalhada, de uma forma mais florida, aquela forma verbal. Mas isso não quer dizer que eu não consiga dar uma pincelada para vocês agora. Lembrando que a teacher não consegue, tanto pelo tamanho do quadro, quanto pelo tamanho deste vídeo, que vai ser, porque provavelmente ele vai ser um pouquinho maior do que eu costumo mandar para vocês, mas vai ser uma aula onde vocês vão poder clarificar alguns pontos que ficam meio obscuros na cabecinha de vocês. Você vai falar assim pra mim, pô, mas quantas vezes você passou present perfect? Quantas vezes você passou simple past? Tá! Só que aí você tá vendo todos eles no mesmo lugar. Só que não da forma que eu dou pra vocês a aula individual, ou seja, aquele assunto específico e apenas. Eu tô juntando tudo, então, claro, vai ser uma pincelada por cada forma verbal, uma relação entre elas e as regras que você precisa usar, porque ele é uma review. Alguns alunos aí podem ter ainda algumas matérias mais pra frente com uma ênfase um pouco maior. Como eu falei, aí a teacher envia um vídeo daquela matéria em específico e única, sem nada em volta. Isso aqui é mais para realmente poder clarificar alguns pontos que ficam obscuros nas cabecinhas de vocês, para vocês saberem a diferença, tá? E demorou, viu, gente? Demorou para criar isso para vocês, mas eu acho que vai ser muito útil e que vocês podem guardar isso pro resto da vida. Inclusive eu. Então vamos lá, pessoal. Past Form Review, ok? Então, uma revisão das formas verbais no passado. Vamos começar pela mais simples dela, né? Então, simple past do verbo to be é o nosso era e estava, né? Então, eu relembro vocês que eu uso was para I, he, she and it, and were, we, you and they. Lembrando, para economizar espaço, eu já coloquei a forma da frase já na interrogativa, que é o meu verbo no começo, e depois o substantivo, né? Depois o substantivo, não, desculpa, o sujeito. E aí, depois, na parte de baixo, eu explico para vocês como que fica a negativa, né? Então, o sujeito mais o verbo na negativa, sujeito mais o verbo na negativa. Lembra que você sempre tem as regrinhas, né? Então, na afirmativa vem sujeito, verbo, complemento. Na negativa, sujeito, verbo na negativa mais complemento. E na interrogativa, vem o verbo na frente, sujeito, complemento. E é sempre assim, tá? Você vai ver que aqui é tudo igual, copia e cola, tá? Beleza. Passando por isso, nosso era e estava done, right? Aí você tem o past continuous, né? Que é uma junção disso aqui com ing, que é o nosso continuous, o nosso ando, endo e indo, certo? Então, você tem lá past temporary action, então uma ação temporária do passado, né? Então, quando eu uso was, a gente já tem até aqui, né? O I, he, she and it. Mas é só isso? Não. Para formar o continuous,
eu preciso ter o verbo no ing. Então, eu vou fazer a junção desses dois verbos, que é o verbo principal, tá? Então, was e o verbo no ing, tá bom? Então, he was playing, ok? Então, ele estava brincando, ok? Então, eu tenho a junção desses dois verbos. Lembra sempre que a teacher faz isso com a mãozinha. Se eu tenho só o verbo com ing, eu tenho continuous? Não. Se eu tiver só o verbo to be, eu não tenho ing, eu tenho continuous? Não. Eu preciso ter a junção dos dois para ter o continuous, tá? Obviamente, igual aqui, na negativa você vai pôr wasn't ou weren't, dentro das especificações dos substantivos aqui do... Por que eu tô falando substantivo? Do sujeito. As especificações do sujeito, mais o ing. Posso trocar, por exemplo, colocar esse aqui, fazer isso aqui? Não. O verbo com ing ele vai ser sempre no final, como você pode ver. O que você vai trocar é o pronome que vem na frente e na interrogativa o verbo vem na frente e depois vem o subject, que é o pronome do sujeito, tá bom? Simple past. Vamos lá. Então, past action é uma ação do passado que já foi finalizada. Já aconteceu, já não tem mais volta, ok? Trabalha também com routine, né? Rotina do passado e fatos do passado, beleza? Beleza, ok. Como sempre, a teacher separa em dois, regular e irregular. Então, o simple past, ele se resume a dois tipos de verbo que vão definir o que vai acontecer. Os irregular verbs e os regular verbs. Os regular verbs, eles terminam com ed. Tranquilo? Tranquilo, ok. Os verbos irregulares, eles têm uma lista de verbos. Tudo bem? Tudo bem. Você vai utilizar essa forma apenas nas afirmativas. Se você estiver afirmando, você vai precisar conjugar o verbo. Se você não pôr o ed, ou se você não colocar o verbo no passado, vai ficar no presente, vai ficar estranho, tá? Aí você vai ter o auxiliar, que é o did. O did, você não tem essa separação, tá vendo? I, he, she, it eu uso para um. Were, we, you and they eu uso para outro. No did, você vai usar para todos os pronomes. Todos, tá? Todos os sujeitos vocês vão usar. Então tá lá. Did all subjects, tá? E aí a negativa de did fica didn't. Quando que eu uso os auxiliares, tá? Tanto did quanto didn't. Eu vou usar eles na negativa e na interrogativa, apenas, ok? Então, o uso do verbo auxiliar modifica o verbo principal. Então, ele modifica. Como assim, A teacher deu dois exemplos. I looked at him. Então, eu olhei para ele, ok? Look, verbo regular. Ó, meu ed aqui, tá? I looked at him. A negativa, bom, ela entra nessa regra. Então, eu vou usar o did ou didn't? Didn't, porque é negativo. Então, I didn't. Lembra que eu falei que o did modifies? Ele modifica, ó, didn't look. Eu não vou pôr looked, ok? Então, I didn't look at him. E aí, eu vou utilizar o did para a pergunta. Did I look at him? Coloquei o did na frase, o meu verbo vai mudar. Novamente, I looked, afirmativa. Didn't ou did, negativa, interrogativa, tá? Aí eu peguei outro exemplo com o verbo irregular. I ran very fast. Então, eu corri muito rápido. I didn't run very fast. Eu botei o didn't. O meu verbo vai para o presente. Did I run very fast? Ó o meu did aqui. Beleza? Afirmativa. Ó o meu verbo conjugado. Did e didn't. Eu tenho que modificar para o presente, tá bom? Beleza? E aí, isso vai me dar uma alcinha ali, ó. Vai me dar uma perninha para eu esticar aqui. Use it to forms. Para que eu uso o use it to? A forma verbal use it to? O que ela tem de tão especial que eu aprendo ela separado das outras formas verbais? Então, o use it to, ele é específico para quê? Expressar um passado de hábito, né? Que você não mais faz, tá bom?
Então, você vai dizer algo que você costumava fazer e que hoje você não faz mais. Ele é tão importante porque ele é relacionado à memória, tá? São coisas que você traz de lá de trás, né? Pro presente, para você relatar algo, tudo bem? Então, trabalha-se com hábitos do passado, né? E aí você vai perguntar, mas Pro, e qual é a regra? A mesma do Simple Past, tá bom? Então, all subjects, todos os sujeitos, tanto I, we, you, pronomes do sujeito total, mais o used to, mais complemento. Tá vendo? Como ele é na afirmativa, o meu ED tem que estar aqui. Ele não pode sair, porque ele está no passado. Aí eu quero passar ele para negativa, todos os sujeitos, mais o didn't. Coloquei o did, coloquei o didn't, o que acontece com o meu verbo? A mesma regra daqui, ele modificou o meu verbo, então ele não vai estar mais used, ele vai estar use. Então, I didn't use to. Did, a pergunta aqui, o meu did. O meu did. Mesma coisa. Did I use to? Usei o meu did, o meu verbo automaticamente vai para a forma do infinitivo. Não tem conversa, é a mesma regra do simple past. Simple past, tá? Então, they use it to play here. They didn't use to play here. Did they use to play here? Então, eles costumavam a brincar aqui. Eles não costumavam a brincar aqui. Eles costumavam a brincar aqui. Tá vendo? Essa é a regrinha do Simple Past. Beleza? Vamos para o Present Perfect. Ai, Bruno, não aguento mais. Eu sei. Mas é importante a gente ter todos, como eu falei, no mesmo lugar, pra gente identificar um visual ali. Então, é uma ação que aconteceu no passado, mas reflete no seu presente. Ela tem influência no seu hoje, tá bom? Então, qual é a regra? I, he, she, it, eu uso has, mais o hasn't, certo? Então, como é que eu coloco? I, he, she, it, eu uso has ou hasn't. Presente, afirmativo, negativo, tá bom? Então, mais o past participle, mais complemento. Pro, o que é o past participle? O past participle é quando você pega essa coluninha de verbos irregulares, você abre ela, você vai ter, primeira coluna vai estar lá em infinitivo, segunda coluna simple past, terceira coluna past participle, certo? É essa terceira coluninha que você vai utilizar. Então, você vai lá, dê um exemplo breve, tá? Então, go, went, gone. É assim que vai estar para vocês na lista. Infinitivo, passado, past participle. Passado do particípio, ok? E aí, vocês vão ter o have ou haven't. Quando que eu uso? We, you and they, have ou haven't, mais o past participle, mais o complemento. Então, peraí, Pro, você tá querendo me dizer que o has eu tenho que usar com I, we, you? Não. I, he, she, it. O have, we, you and they, yes. Ok? Has and have mais subject, mais past participle, mais complement. Ok? Então, a teacher pôs aí um exemplozinho. Eu pus 2 exemplos, pessoal, de verbo para vocês entenderem. Porque assim, você vai virar para mim e falar assim, Pro, mas você acabou de explicar pra gente no Simple Past que você tem verbos regulares que não estão na lista. Como é que eu vou fazer se ele não tá na lista? Como que eu vou achar a terceira coluna dele? Ele não vai ter terceira coluna. Ele vai ser adicionado como ED. Quer ver? We have called all day. Ó meu ED aqui. Ele não tem terceira coluna, ele só tem ED. Aí eu coloquei slept. Por quê? Sleep, slept, slept. Tá bom? Então, we have slept all day. We haven't called all day. We haven't slept all day. Have we called all day?
Have we slept all day? Por que a teacher colocou aqui o have? Só por pôr, tá? Porque o meu pronome aqui é o we. Mas se fosse she, has. Hasn't. Has. Tá bom? É só porque eu escolhi um dos dois. Advérbios utilizados muito. Already, never, yet, ever and just. Ok? Eles são muito utilizados no present perfect. Muito, tá? Junto com since and for, que é o desde e por tanto tempo. Tá bom? Perfeito. Past perfect. Então, geralmente ele é utilizado para mostrar que uma ação veio antes ou depois de outra ação. É como se você fosse numerar as ações, o qual aconteceu primeiro, tá? Então, todos os sujeitos, mais o had, mais o past participle, mais o complement. Poxa, Pro, não entendi. Então quer dizer que é parecido com esse, só que aqui é mais difícil que esse. É, porque aqui você tem a diferença entre has e have. Has você usa para esses pronomes, o have para esses pronomes e o had você vai usar para todos os pronomes, certo? Então é muito mais fácil. Todos eles, tanto I, we, you, they, he, she, it, tanto faz, vai ser had, tá bom? Então todos os sujeitos mais o had, mais o past participle, mais o complemento. Todos os sujeitos mais o hadn't, olha a minha negativa, mais o past participle, mais o complemento. E todos os sujeitos, mais o had, mais todos os sujeitos, past participle, mais o complemento. Como fica isso na prática? She had already cleaned it when I arrived. Ou she had already left when I arrived. O que eu quero dizer com isso? Ela já tinha limpado quando eu cheguei. Então, vamos numerar aí as ordens, né? Então, quando eu cheguei, ela já tinha limpado. Então, o que aconteceu primeiro? Ela limpou e depois eu cheguei. Então, eu tô numerando as ações, ok? Então, primeiro ela limpou e depois eu cheguei. Porque quando eu cheguei já tava limpo, tá? Presta atenção que a teacher fez a mesma coisa, tá? Eu coloquei um verbo regular e um verbo irregular, para mostrar para vocês que o past participle no regular é ed mesmo. Não tem o que fazer, tá? Beleza. Past perfect continuous, certo? O que eu tenho que usar aqui? Ele é usado para mostrar que uma ação, ó, started in the past, continuou até em algum momento do passado. Pro? Calm down. Ó, usado para mostrar que uma ação que começou no passado, ela continuou até algum momento do passado. É como se eu estivesse falando que ela teve uma duração, mas ela acabou no meio do passado. Pra gente ter isso em português? Não. Então vamos lá. Todos os sujeitos. Had been. Tem que ter had been? Tem. Se você não colocar o had been, é como se você tivesse lá. Vamos voltar lá no past continuous. Se eu não tiver o ing, funciona? Não. Não vai funcionar. Você precisa ter os dois, certo? Aqui também. Você precisa ter o had e precisa ter o been, beleza? Mais o que? O verbo no ing. Precisa ter? Precisa. Nesse caso, são 3 fixos que você vai ter. Não importa se é interrogativa, negativa ou afirmativa. Você vai ter que ter o had been mais o verbo no ing. Ponto. Right? Então, olha lá. All subjects mais hadn't been, ó, o meu verbo aí na negativa, verb mais ing. Olha o meu had na frente, lembra da estrutura? Toda vez o verbo vai lá pra frente, então had, I, been, mais o verbo no ing. Vamos pôr o exemplo aqui. Ó. The boys, they, ok? They had been playing soccer. Então, eles têm estado jogando. Fica feio assim mesmo se você traduzir. Eles tinham estado jogando futebol por mais ou menos 1 hora quando começou a chover. Então, eu tô numerando.
eles já estavam jogando enquanto choveu. Então, eles estavam jogando por 1 hora. Mas, Pro, isso não poderia ser present perfect? Poderia. Porém, eu tô querendo dar ênfase no quê? Na duração que eles estavam jogando, ó. An hour. Então, eles estavam jogando quando começou a chover. Tá? Ó, a próxima. He was tired because he had been jogging. Pra quem não sabe, jogging é aquele negócio de ficar fazendo assim. Sabe aquela pessoa que corre no parque, mas não é correr? Ela não quer andar, mas ela não consegue correr, então ela fica trotando assim. Mas dá na mesma que andar. É só mais bonito de olhar. Parece que ele é mais, né? Isso é jogging. Então, he was tired because he had been jogging. Então, eu tenho aqui a razão. Ele estava ali fazendo aquele exercício, que é o jogging, correndo, vou dizer correndo, tá? Mas não é correndo, tá? É trotando. Ele estava fazendo aquele exercício e por isso ele ficou cansado. Na 2, olha lá. Richard needed a holiday because, ó, he had been working, ele tinha estado trabalhando. Não tem isso em português, tá? Então, o que ela quer dizer com isso? Ele vem num ritmo por 6 meses, nesse ritmo, e por isso ele precisava de um feriado. Pro, eu percebi uma variável, uma fixa aí, não uma variável. Eu percebi que eu tenho sempre um verbo no simple past, ó, needed, started. Sim, geralmente quando você tem aí tanto o past perfect quanto o past perfect continuous, ele precede na segunda ação um simple past, tá bom? Independente, certo? Aí você fala assim, Pro, eu tenho dúvidas ainda sobre o past perfect continuous, eu ainda tenho dúvidas em present perfect. Se você ainda tem dúvida porque a apostila ainda não deu individualmente da forma que deveria, por exemplo, com um olhar mais atencioso. Por exemplo, nós tivemos lá no 9º ano, até mesmo no 9º ano tem aí o past perfect. Mas vocês vão ter mesmo de verdade, né, no ensino médio. Assim como o segundo vai ter muito mais forte agora o past perfect continuous, tá bom? E o terceiro vai ser mais ou menos uma revisão de todas as formas verbais de uma forma individual, tá? Então, assim, não se preocupem, porque isso aqui é mais uma coisa para dar um suporte para vocês, de quando vocês forem ter alguma questão, alguma dúvida aí para consultar, né? E isso não vai impedir a Pro de dar para vocês aí esse vídeo, de dar essa aula individual quando aparecer na apostila, quando eles pedirem para vocês o estudo específico desse conteúdo, certo? Eu espero que eu tenha ajudado vocês, que esse quadro tenha sido muito esclarecedor. E é isso, pessoal. Hope you all enjoyed. Kisses. Bye, bye.